Olá, sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast. Meu nome é Ezequiel Viana, sou psicólogo, especialista em psicologia corporal e aqui é o podcast Entre Mente e Corpo. No primeiro episódio, a gente tratou de maneira mais geral sobre o tema da saúde mental, trazendo conceitos como autoconhecimento, autocuidado, a influência da espiritualidade sobre a saúde mental. Foi fantástico. Dr. Ivan, como sempre, deu uma aula com muita elegância e profundidade. E hoje a gente vai tratar sobre duas questões que são tanto sérias como preocupantes e urgentes da nossa realidade, que é o estresse e a ansiedade. E para conversar aqui com a gente, eu trouxe um profissional super competente. Ele é psicólogo, é professor, pesquisador, pós-doutor na sua área, autor com mais de 10 livros publicados, 12 agora, né? É, E aí eu quero chamar aqui para vocês ele, professor Marco Aurélio. Seja bem-vindo, obrigado. professor. Muito obrigado, amigão. Obrigado Obrigado por ter mesmo. aceitado o convite. É E é uma isso mesmo, honra estar seu, aqui. seu currículo, seu mini bill? É isso É mesmo? isso mesmo, né? Mas o que eu mais me orgulho do meu currículo é de ser psicólogo e professor, né? Perfeito. Eu tenho muito orgulho dessa profissão e tenho muito orgulho de utilizar o que eu aprendi para ser professor para difundir a psicologia, principalmente para quem não tem acesso, né? Não tem condição de pagar um curso ou pagar uma terapia. Então, eu tenho um pé na educação e um pé na psicologia, né? Perfeito. Parabéns por esse breve já compartilhamento da sua história, da sua trajetória, né? E, inclusive, até sua trajetória acadêmica também tem a ver com psicologia e educação, não é isso, Marco? É, São duas sim. áreas que você está muito atuando, né? E psicologia do desenvolvimento, né? E eu atuo muito com os conceitos da psicanálise, né? A minha Hum. base é a psicanálise. Gente, uma curiosidade também, o professor Marco foi meu professor na graduação, em É, pelo menos duas disciplinas aí, me ensinou ética, me ensinou psicologia da aprendizagem. E uma das coisas que eu vou compartilhar aqui, talvez nunca contei para você, né? Mas foi que na primeira vez que eu escutei ele, o Alexandre Iório que trouxe na aula, uhum, eu fiquei encantado, assim, impressionado com seu nível de inteligência, de sabedoria, a forma como ele comunicava a psicologia, né? A gente sabe que a uhum, psicologia às vezes é complexa, né? Para é, tratar esse conhecimento, mas você trouxe de uma maneira muito didática, muito fácil. E eu tenho certeza que esse podcast também vai ser da mesma maneira. com certeza, se Deus quiser. Então, bora lá, entrar no tema. O tema hoje é estresse e ansiedade. E é até desafiador como começar a falar sobre estresse e ansiedade. Mas Uhum, eu vou começar trazendo alguns dados, professor Marco Aurélio. Tem alguns dados aí, estatísticos, que dizem que o Brasil é campeão, atrás somente do Japão, de diagnóstico de síndrome de burnout, né, que é um uhum, tipo de estresse relacionado ao trabalho. Também ele fica em segundo lugar em diagnóstico de ansiedade, né, uhum, conhecido como um dos países aí mais ansiosos do mundo. E a gente sabe também do alto consumo de ansiolíticos, de remédios, né, psiquiátricos na nossa sociedade hoje mais contemporânea. Como é é. que o senhor analisa essa questão do estresse, da ansiedade, dessa hipermedicação na sociedade contemporânea? Olha, eu gosto sempre de chamar muita atenção para o que a gente considera o mal do século, né? Hum, O mal do século, alguns dizem que é a depressão, né? O mal do século é a ansiedade. Então, nós somos uma geração de ansiosos, né? Para entender um pouco o porquê disso, eu gosto sempre de colocar o seguinte: a ansiedade é uma antecipação de uma dor possível, né? Então, na hora que você vive um tempo, né, onde sair à rua é perigoso porque tem assalto, sim. né? A qualquer momento você pode perder o emprego e sem emprego na sociedade que a gente vive, você não é nada, né? É. E uma série de outras questões, né? Até a própria pandemia, né? Porque a pandemia fez com que a gente tivesse que se colocar olho no olho com a morte, né? Sim, Isso é profundamente gerador de ansiedade, né? Então nós estamos vivendo como se tivéssemos passado há poucos anos por uma guerra, porque a pandemia ela interessante. gera a mesma ansiedade que aquelas pessoas que se submetem à guerra. Então a ansiedade é um mal global, mas a gente pode considerar que no Brasil a gente tem questões que acentuam mais ainda isso, né? A crise econômica, né? Essa divisão que o país está entre direita e esquerda, né? E a questão do desemprego, da pobreza, né? Tudo isso, né? E hoje a violência do crime organizado tornou a nós brasileiros pessoas cada vez mais ansiosas, né? Então, a ansiedade é algo que precisa ser combatido. Eu acredito que o Ivan falou muito do autocuidado, e Sim, o autocuidado ele deve ser focado
em fazer com que você supere a ansiedade, né? O estresse está muito associado a, a essa autocobrança muito grande e a cobrança que as empresas principalmente fazem dos seus profissionais, né? Hoje a gente vive o que a gente chama de era do desempenho, né? Sim, Então é interessante isso, porque antigamente a empresa ficava cobrando que você trabalhasse mais. Isso foi gradativamente sendo introjetado. Então hoje a pessoa se cobra isso, né? Então é trabalhar mais rápido, né? Trabalhar economizando, tá? Então tudo isso é profundamente gerador de estresse. O estresse, ele não é necessariamente ruim. sim, Existe o que nós chamamos de eu-estresse, que é o estresse bom, que é aquele estresse que lhe deixa mais atento, né, mais acordado para uma situação de perigo, inclusive. Mas quando o estresse está presente durante muito tempo, ele se torna um mau estresse, ele vai desgastando, né, somaticamente, você começa a sentir no corpo as questões do estresse. Aí é o que a gente chama de estresse, sim, que é o estresse negativo, né? Então, mas quem está em estresse ainda está lutando, tá? Uma pessoa em estresse, ela ainda está lutando, ela ainda está. O que que acontece com o burnout? O burnout vem quando a pessoa tem uma intensificação do estresse a tal ponto que ela desiste. sim. Então, o burnout ele está muito associado a uma sensação de profunda tristeza, até de depressão, tá? Porque a pessoa que está em burnout, ela desiste. Ela simplesmente fica resignada. Não é um simples estresse somente, né? Não, é um estresse que se tornou tão acentuado que a pessoa deixou de acreditar em lutar contra. Eu Entendi. conheci um professor de geografia, aliás, o burnout é muito comum entre professores Sim, e entre pessoas que trabalham em hospitais na emergência, com cuidados, né? né? Quem tem aquela questão de muita tensão no trabalho, com a vida humana ou com a educação, né? Devido à dificuldade que é educar essas crianças na sociedade atual. Então, eu conheci um professor de geografia que ele entrou em burnout. Ele era na escola aquele professor que liderava, aquele professor que nas semanas de jogos ele motivava os alunos, né? Quando ele entra em burnout, Hum, ele passa a ser um professor que não se engaja em nada, que não acredita em mais nada, né? Simplesmente ia dar aula dele sem nenhuma motivação, tirava licença porque não aguentava mais dar aula. Então, o burnout é tão intenso que, para as pessoas que estão olhando, dá a impressão até de que a pessoa mudou a personalidade. Então, o sim, burnout ele é realmente um extremo da questão do estresse. Com certeza, no burnout, além de um processo terapêutico, precisa de algo medicamentoso. Então, deve ser sim. acompanhado por um psicólogo, um psiquiatra, né? As escolas deveriam se preocupar com esses professores que o estresse está nesse nível de burnout. Perfeito, professor Marco. Olha só Uhum. que explicação bem contextualizada, né? Começou com ansiedade, como processo de antecipação. Ele incluiu vários fatores, não só pessoais, mas também sociais e culturais relacionados ao processo da ansiedade e do estresse, para você ver como a gente tem que tratar de uma maneira integrada, de uma maneira multifatorial. E, Marco, dando continuidade, como é que as escolas, as empresas, as organizações, né, e até mesmo as famílias podem lidar com essa questão do estresse e da ansiedade? Olha, uma questão fundamental que a gente deve conversar hoje é a ansiedade associada à tecnologia, Hum, né? Antes de eu falar um pouquinho da escola e da empresa. tá. Então, hoje a gente vive num mundo altamente tecnológico, onde é por isso que a gente, inclusive, chama, dizendo que nós vivemos hoje a sociedade da complexidade, né? E por que que é da complexidade, né? O principal é porque hoje as leis se tornaram escorregadias, né? Porque a questão da individualidade hoje é muito valorizada. Mas ela também é uma sociedade complexa pela gama de informações que se recebe, né? Sim, Pelo nível de cobrança que existe na sociedade do desempenho, sim, né? Pela comunicação intensa o tempo todo, né? sim. Então, hoje, né, só para que a gente tenha noção, ah, saiu agora, há poucos dias, uma lei no Brasil impedindo as telas na escola, né? Foi.
Por que isso aconteceu? Porque a ansiedade, entre outros males, né, que a gente que é educador e que é psicólogo sabe, né, entre outros males, a ansiedade se intensifica com a questão da tela, né? O garoto até deixa o celular aqui de lado, mas se chega uma mensagem, ele começa a ficar ansioso porque no imaginário das crianças, essa mensagem pode ser a mensagem que vai mudar a vida dele. Sim. Então ele não consegue assistir a aula, não consegue assistir um filme, dialogar com os amigos, se ele não parar para olhar. Então o nível de ansiedade cresce enormemente, entre outras Entre coisas, outras né? coisas. Mas assim, como é que a escola e a família e a empresa pode combater isso? Eu acho que hoje nós precisamos resgatar uma coisa chamada autoridade, né? Tá. Eu acho que a gente precisa resgatar, por exemplo, a autoridade dos pais, Sim. né? Para educar os seus filhos verdadeiramente, porque uma questão que tranquiliza o jovem e a criança, mesmo ela se revoltando muitas vezes, são as noções de disciplina que a família coloca, né? Entendi. Então, na hora que o pai diz, meu filho, isso não pode, o que pode é isso aqui, né? Ele pode até estribuchar, queria mais, mas ele passa a ter uma baliza que diz a ele qual o caminho que ele vai trilhar. Isso é psicologicamente tranquilizador, tá? Mesma coisa a gente tem na empresa, tá? A empresa deve ter suas metas, deve ter tudo isso, mas tem que ser metas democráticas, dialogadas, né? A gente vê dessa sociedade do desempenho a pessoa trabalhando 10 horas por dia e levando serviço para casa, tá? Sim. Trabalhando no final de semana, entra de férias, mas vai todo dia na empresa, porque a empresa muitas vezes não compreende que o ócio criativo, ter um ócio onde ele possa ler, assistir um filme, né, ficar com a esposa, vai fazer que ele produza melhor. Sim. Então, aquela dimensão de uma empresa em que os colaboradores só são bem vistos se forem aquele que se dedica à empresa, fica mais hora do que deve, você está criando um movimento que vai, em algum momento, que estoura, né? Sim. Então, a gente precisa resgatar na empresa, na escola. A escola precisa, por exemplo, ter cuidado com as violências que a escola, sem querer, repassa, né? Uma violência é a competição. A gente sabe que o mundo é competitivo. Então, não precisa a escola ficar incentivando competição. Então, aquela história de primeiro lugar, primeiro lugar, primeiro lugar, né? Ou então dar medalha para o primeiro, certo? Você termina criando entre os alunos, né, uma competitividade acima do que a própria sociedade estaria incentivando que ele fizesse isso. Então, a competição, a comparação, né, tratar os alunos como se eles fossem uma manada, né, sem respeitar a individualidade, não ter um olhar a individualidade dele, e não ser um espaço democrático. Eu gosto muito de dizer isso. É muito simples, do ponto de vista teórico, você criar espaços sociais, né, mais saudáveis, É, né? sim. Precisa que seja um espaço democrático. E quando eu falo democrático, eu não estou falando que todo mundo tem que votar, não, Sim. né? É um espaço democrático, por quê? Porque todo mundo tem o direito de falar. Sim. A democracia está em você poder dar a sua opinião, poder questionar, né? Então, famílias saudáveis não é aquela família em que o pai não manda. Não é isso. Ao contrário, a gente hoje vê como é importante na autoridade paterna. Mas é aquela família em que todos se sentem no direito de falar, de argumentar, né? De sugerir. Às vezes é aceito, às vezes não é. Mesma coisa na empresa. Uma empresa democrática nas suas relações, que tem relações saudáveis, as pessoas são mais felizes, trabalham melhor, Com né? certeza. A gente tem infinitos casos. Recentemente faleceu um sociólogo italiano que ele estudou muito o Brasil, chamado Domenico De Masi. Foi o autor Hum, daquele famoso livro O Ócio Criativo, mas ele tem muitos sim. outros livros. E ele mostrou isso, e ele dava palestra no mundo inteiro para os maiores executivos de cada país, os maiores empresários, mostrando exatamente que o fato da empresa ter esse perfil novo tem feito com que as pessoas produzam até mais, Sim. né? Então a gente acha que o caminho seria mais ou menos esse, né?
Perfeito, professor Marco. Então a gente entendeu um pouco da dinâmica da escola e a influência no estresse e na ansiedade, a dinâmica da família, a dinâmica das organizações, sério, né? Mas, professor Marco, trazendo agora para uma questão, por um olhar mais individual, você que é psicanalista, é psicólogo também, né? Como é que os diferentes estresses ao longo da nossa vida, né? Os diferentes eventos na nossa história, eles colaboram para que também a gente desenvolva um estresse crônico mais na frente, ou um processo de ansiedade. Como os processos da nossa história de vida estão relacionados ao desencadear de um estresse, de uma ansiedade patológica? A gente costuma dizer, principalmente a psicanálise, ela olha muito a nossa infância, né? Sim, Então, muita da estrutura psíquica de um adulto, né, bem equilibrado, está associada à história de vida dele, né? perfeito. Então, quando a gente está discutindo todas essas questões de estresse, de convivência, né, está embutido aí uma questão que é fundamental, que é a questão do afeto, né? Afeto. O afeto. Então, pessoas, já dizia Freud, né, como são seguras as pessoas que se sentem amadas, né? Verdade. Então, a pessoa que se sente amada, ela cria uma estrutura psíquica mais segura, o que o potencializa a viver nessa sociedade, que é uma sociedade adoentada, é uma Sim, sociedade doente, sim, né? A sociedade que aí está, ela não foi feita para gerar saúde mental, é uma sim, sociedade com princípios capitalistas, que sim, visa o lucro, onde a única forma de você ingressar na sociedade é através do trabalho, né? Então, para você suportar essa estrutura, você precisa ter uma base, né? Uma base de estrutura, de afeto que vem da família. Então, eu acho que a sociedade rediscutir, né, suas estruturas, seus afetos, tá? Valorizar algumas instituições que essa sociedade da complexidade desvalorizou, essa pós-modernidade desvalorizou, né? Por exemplo, resgatar o papel da família, né? sim. A família resgatar seus rituais. Hum, Antigamente, a pessoa almoçava com os pais, né? A família se reunia na hora do almoço, todo mundo comia junto, dava confusão. A mãe enredava, ele fez isso, mas ali havia um ritual de harmonia, de afeto, de sim, encontro, de prioridade da família. Hoje as pessoas trocaram o almoço por fast food, né? Então as pessoas mal estão em casa. Então é necessário que a gente resgate a harmonia do lar, resgatar a autoridade paterna, né, materna também, resgatar o diálogo, o afeto, e o afeto tem que ser explícito, né? Eu encontro às vezes pais que dizem assim: "Ah, eu não digo para o meu filho que eu o amo porque ele já sabe". Eu digo: "Sabe por quê?", né? Porque sabe, entendeu? Na verdade você tem que dizer e tem que dizer todo dia, sim, né? Afeto é uma coisa que você precisa estar demonstrando, né? O amor, ele se expressa em gestos. Então, se nós conseguirmos resgatar dentro da sociedade um comportamento menos narcisista, que hoje a gente vê, sim, né? Inclusive, na minha concepção, o narcisismo se intensificou entre as pessoas por culpa do modelo de sociedade, né? Então, a gente tem hoje uma sociedade onde as pessoas estão voltadas muito somente para seus próprios desejos, né, focadas em sim, si e sim, não no bem-estar social. Então, essa sociedade em que você está rodeado de pessoas onde todos são, de alguma maneira, narcisistas, você tem uma sociedade adoecedora, sim, né? Então, por isso que eu digo, resgatarmos o afeto nas relações, o respeito humano, o respeito à diferença, né? Uma pena, lá nos Estados Unidos agora está havendo um retrocesso contra os direitos das minorias, contra as pessoas que têm necessidades especiais. Então a sociedade avançou e a gente nunca imaginou que em pleno século XXI pudesse regredir, como está regredindo lá, como regrediu aqui no Brasil, tá? sim, E a sociedade precisa repensar, né, os seus valores, porque se sim, não houver um resgate dos valores, das instituições, eu falei da família, vai resgatar a igreja, né? sim, Não essa igreja que pede dízimo, riqueza para o pastor, não é essa igreja, é aquela igreja que prega o amor ao próximo, a compaixão, tá? As próprias instituições civis, tá? Rotary, Lions, que tem um papel, né, na sociedade, o poder judiciário, que se nós não tivermos um resgate
das instituições na sociedade, a gente vai ter uma sociedade cada vez mais adoecida. E aí, por mais que a base do lar seja algo que se trabalha muito, se fortaleça, você vai ter pessoas submetidas a um ambiente adoecedor, né? Infelizmente, é o que a gente está vendo hoje. Sim. Professor Marco, e a psicologia tem a sua importância diante de todas essas situações, de todo esse contexto, né? Como é que o profissional psicólogo ele pode ajudar pessoas em situação de estresse e ansiedade? Como é que funcionaria um trabalho com essa pessoa num contexto terapêutico, por exemplo? O que, que poderia ser incentivado? Um trabalho de prevenção? Eu costumo dizer que a psicologia na sociedade da complexidade, ela está na moda, né? Porque a sociedade da complexidade, ela supervaloriza o indivíduo, né? A subjetividade, a individualidade. E quem é especialista em subjetividade? É o psicólogo, né? Sim, Então, nós estamos na moda. Agora, precisamos desempenhar esse papel com eficiência, né? Então, rediscutir sociedade, rediscutir os valores humanos, sabe? Eu acho que a sociedade, ela pode, de alguma forma, o psicólogo, romper com muitos desses valores que a sociedade está aí, e principalmente no atendimento terapêutico, tá? E no atendimento social, né? A função do psicólogo é muito grande no sentido de quê? De reforçar o ego das pessoas, sim, né? Muito importante reforçar o ego, para que a pessoa, estando com o ego reforçado, ela possa relembrar dos seus traumas, das suas marcas infantis e sim, poder trabalhar essas questões, tá? sim, E nós psicólogos, né, eu, você também, sabemos que a fala cura, né? Então a sim, fala tem o poder de curar, se não curar plenamente, mas reduz as tensões. Então a psicologia pode, tá? Curar através dos processos terapêuticos, pode trabalhar na psicologia social com grupos, né? perfeito. Hoje é muito importante, até pela possibilidade de atingir um número maior de pessoas, a psicologia social está muito na moda, a arte terapia, tá? Sim, E além de trabalhar a própria contextualização do sujeito, eu acho que os saberes psicológicos, né? O conhecimento científico que a psicologia gera, os psicólogos devem levar para a sociedade, tá? Por exemplo, essa leitura crítica da sociedade, né? O que a sociedade tem e que tipo de influência gera nas pessoas. Hoje a gente está discutindo profundamente a questão das telas para as sim, crianças, né? Os psicólogos já estudam isso há um bom tempo. Então, nós sabemos, por exemplo, que o excesso desse mundo imagético, né, muita imagem, né, tem gerado nas crianças uma perda de criatividade, né? sim, Então, como é que a gente combate a perda da criatividade? Primeiro, reduzindo as telas e segundo, aumentando a leitura, porque a leitura ela desenvolve criatividade, né? A gente percebe hoje, por exemplo, que as crianças com excesso de telas, elas ficam desatentas. Elas sim, passam a ter dificuldade de focar a atenção, né, por um longo tempo. Então, precisamos fazer isso chegar ao conhecimento de educadores e pais, para que eles possam reduzir essa tela, se possível, evitar, desenvolver com a criança trabalhos que, de alguma forma, intensifiquem a capacidade dela de manter a atenção, a concentração. Então, assim, eu acho que a psicologia tem um leque de conhecimentos que o mundo hoje está carente. E cabe a nós a missão de tornar esse. Tanto que a questão do livro, hum, né, você me perguntou quantos livros eu publiquei, eu disse que publiquei 12 livros. Né? Você sabe que no Brasil a gente não ganha dinheiro com livro. Né? Talvez o Paulo Coelho, talvez Jorge Amado, Ziraldo tenham ganho. Mas a gente, pobres mortais, não ganha. Mas sim, é uma forma de você colocar conhecimentos, no meu caso, da educação e da psicologia, para se tornar acessível, já que o livro chega onde a gente nem imagina. é O livro verdade, chega onde eu jamais talvez chegasse. sim, Então, acho que todos esses caminhos a psicologia tem que trilhar. É uma responsabilidade social da psicologia levar os saberes para fazer as pessoas repensarem, né, a sua conduta e talvez a gente criar uma sociedade melhor. Né? perfeito, professor Marco. E esse seu livro foi o mais recém-lançado, não é isso? Esse é o último. Saiu Violência, há Cultura 4 dias aí. Escolar. E você também tem um livro também que eu já li, Uhum.
que é Estresse, Conhecer para Superar. Não, Conhecer para Superar, não é isso? Isso, é. Você também Foi aborda um pouco. publicado pela editora Vozes. E interessante que esse livro de Estresse, Conhecer para Superar, eu publiquei numa época em que o estresse não era muito debatido, ele já tem muitos Hum, anos, né? E hoje não, hoje tem muitos livros sobre estresse, muito bons livros, mas hoje é uma temática que, de uma certa forma, as pessoas discutem. Na época, eu sentia que havia carência e publiquei esse livro, né? E lá a gente coloca algumas coisas, como, por exemplo, a importância da alimentação, a importância do sono, né? Eu gosto muito de indicar, né? Não na terapia, mas quando eu estou falando assim em palestras, que as pessoas façam caminhadas, né? sim, Cuidem da questão somática. E eu indico, inclusive, que caminhem na praia, eu digo, caminhem com os pés na areia, para a sim, energia do planeta, né? sim. Então, eu acredito que o estresse hoje, ele teoricamente as pessoas conhecem, mas muitas vezes tem dificuldade de incrementar as questões necessárias para viver melhor, As né? estratégias de enfrentamento para a De situação. enfrentamento, é. Muito bom. Brilhante, olha só. Orientações práticas que chegam ao nosso dia a dia, né? Uma questão complexa, mas também ele trouxe de maneira muito acessível. E professor Marco, a gente já está chegando no nosso finalmente aqui do nosso podcast, um bate-papo muito enriquecedor. Olha só, eu queria pedir um pedido para você, uma pergunta final. Uhum. Se você pudesse deixar uma mensagem para quem está escutando, vai escutar esse podcast e está passando talvez por uma situação de estresse, de ansiedade, porque tem muitas pessoas que passam e às vezes nem sabem o que é estresse ou ansiedade, né? Não tem esse nível de autoconhecimento ainda, né? Ou que já está passando e já sabe. Qual a mensagem que você deixaria? Você já falou algumas coisas, né? Mas qual mensagem o professor Marco poderia deixar aqui para a gente, né? Para aquelas pessoas que estão passando por uma situação de estresse, de ansiedade e buscam ajuda, uma orientação, um suporte nesse momento? Eu acho que é muito importante que as pessoas nunca esqueçam que a necessidade de se cuidar é primordial, tá? Até para você cuidar do outro. Quem não se cuida tem dificuldade de cuidar do outro. Maravilha. Então, se a gente não se cuidar, certo? Vai ser difícil cuidar do outro e os outros têm muitas demandas. E eu encerraria com uma frase, porque eu acho que uma questão da ansiedade, do estresse, da depressão hoje passa por uma perda de esperança. E eu Hum, me lembro muito de Paulo Freire. sim. Paulo Freire falava muito de esperança, e os amigos dele diziam: Paulo, quando tu fala de esperança, tu fica piegas. Aí ele dizia: qual é o contrário de esperança? E ninguém sabia explicar, né? Aí ele dizia: vou dizer, é resignação. Sim. E eu, como educador, como uma pessoa que entende o ser humano, não posso ensinar resignação. Ensino esperança. Então, acho o seguinte: mantenha a esperança. Por mais que você conheça as mazelas do mundo, jamais perca a esperança. E, principalmente, não tirar a esperança de um adolescente e de uma criança. É fundamental. Excelente, pessoal. Engraçado até que essa mensagem final foi muito parecida com a do doutor Ivan também. Esse apelo ao autocuidado, um apelo a cuidar de si, né? A ter esperança. Foi fundamental essa fala do professor Marco Aurélio. E assim a gente vai encerrando a primeira temporada do nosso podcast. O primeiro podcast do episódio foi com o doutor Ivan, segundo com o professor Marco Aurélio, explorando ainda mais essa questão do estresse, da ansiedade. Professor Marco, muito obrigado pelo seu tempo, Muito pela sua obrigado. disponibilidade, pelas suas Foi um contribuições prazer. tão valiosas. E a gente se vê aí